está iniciando agora a Liga esse ano, com a doutora Nayara, eu não sei pronunciar seu sobrenome. Viziak. Isso. E quero dizer para vocês que sejam muito bem-vindos à nossa aula com esse tema tão importante. Só falar um pouquinho, a nossa diretoria, ela vai continuar as mesmas pessoas, e a gente tem uma pessoa muito especial que vai estar conosco na diretoria, que é a Jéssica Gedla, se eu não estiver falando errado, se ela puder abrir a câmera, isso, essa moça bonita aí, é aqui da UEM, que ela é aqui da UEM, vai fazer parte com a gente agora na diretoria. Bom, então eu vou apresentar a doutora. Ela é formada em medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, dermatologista também pela mesma instituição. Ela tem pós em estética, ela é membro da Sociedade Brasileira e Academia Americana. E ela é de Campo Grande, ela não é aqui de Maringá. Então, doutora, quero te dar boas-vindas, que essa noite é sua e pode dar aula para a gente. Primeiro eu quero agradecer o convite, tá? Fiquei muito honrada. Quem me convidou foi a doutora Gabriela, né? Que está coordenando aí a liga de vocês. E fiquei muito contente e honrada com o convite. Espero que vocês gostem muito da aula. É um tema para nós dermatologistas muito importante. Então, é um tema, assim, que a gente estuda bastante, que gera uma demanda bastante importante no consultório. Então, é muito importante um dermatologista saber bastante sobre melasma, né? Então, acredito que quem está na liga são acadêmicos que têm um interesse maior, né, na dermatologia. Então, é um tema muito interessante para vocês. Eu fui professora durante 10 anos aqui na Universidade Federal, dei aula para os acadêmicos de medicina e para residência médica ao longo desses 10 anos. E acabei saindo porque optei por me dedicar mais à minha clínica particular. Eu inaugurei uma clínica ano passado. Então, desde o ano passado, eu já estou mais focada na parte privada, tá? Então, vamos falar sobre o melasma. Eu queria que, se vocês tivessem dúvida, vocês podem abrir o áudio e conversar comigo sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Certo? Pode começar? Sim, doutora, fica à vontade. Então, tá ok. Então, o melasma, a palavra melasma, ela vem do grego, melas, que significa enegrecido, então está se referindo às manchas, né? Melasma ou coasma gravídico são aquelas manchas, aquelas máculas acastanhadas que aparecem mais frequentemente nas mulheres, então 90% dos pacientes são mulheres. E ela aparece mais nessa região aqui do rosto, onde é mais fotoexposto, né? A prevalência é mais elevada em pacientes que têm a pele mais morena, fototipos mais altos, né? Acima de 3, 4, mais elevadas em hispânicos, asiáticos e afrodescendentes. Então, é muito comum aqui no Brasil. A localização mais comum seria rosto, seguida de antebraços, que é bem menos comum. E são máculas hipercrômica castanhada, simétricas, geralmente, de bordas irregulares, tá, gente? Ocorrendo um aumento de melanina na derme e epiderme, aí ocasionando as manchinhas. Então, aqui seria o melasma, né? Então, essas máculas hipercrômica castanhadas aqui na região malar, região perilabial, região nasal. Aqui um melasma mais extenso, tá vendo que às vezes a borda ela fica pouco definida, né? Então, isso é uma característica do melasma. Então, uma lesão bastante extensa, pegando região temporal, malar, mandibular, perioral também. Aqui, novamente, né? Aqui ela tá mais bem delimitada, uma paciente de fototipo mais alto. E também, assim, pacientes de fototipo mais baixos, aqui no Brasil a gente tem muita miscigenação. Então, muitas vezes a paciente é super clarinha, mas ela acaba tendo melasma, porque ela tem fatores ali de miscigenação que acabam influenciando. Aqui, né, mostrando algumas pessoas famosas que também postam fotos, né, mostrando o melasma delas. Então, bastante aqui na região malar, nasal, glabela, perioral. Aqui, outra famosa também, mais aqui na região zigomática, tá? Para malar. E, então, né, mais comum em mulheres jovens, à meia idade, geralmente na menopausa, o melasma acaba melhorando.
porque entrando na menopausa é uma queda dos fatores hormonais, então é uma queda no estímulo do melasma. Então, na menopausa, geralmente melhora. Então, quais são os fatores que agravam o melasma? O sol, né, sempre. Então, a primeira coisa para tratar melasma vai ser fotoproteção. A gente bate bastante nessa tecla com os pacientes. Anticoncepcional oral também, isso não é uma regra, tem paciente que usa anticoncepcional e não tem piora do melasma, mas boa parte vai ter. A gente realmente tem que avaliar a clínica de cada um, se o paciente vai ter piora ou não com anticoncepcional. E quando o melasma aparece na gravidez, a gente chama de cloasma gravídico. Só entrando mais um aqui. Falando um pouquinho da patogênese do melasma, até hoje o melasma é uma patologia assim, bastante difícil de tratar. Um dos motivos é que a gente não tem totalmente esclarecido quais realmente são os fatores desencadeantes, né, de patogênese, mas principalmente a radiação ultravioleta, né? Quando a radiação ultravioleta, né, o sol, a exposição solar, o paciente é exposto ao sol, ou outro indutor, como calor, tem paciente que piora melasma cozinhando, mexendo com coisas quentes, né, o mormaço, ou algum creme, algum cosmético que irritou a pele, o melasma, a pele acaba respondendo, tem uma inflamação ali naquele local, e essa inflamação estimula a melanogênese, e esse aumento da melanogênese vai fazer com que as manchas apareçam. Então, como eu já falei, mais comum nos fototipos mais altos, a associação com os estrogênios, e por isso mais comum em mulheres e com o uso de anticoncepcional, e tem medicações que podem causar fotodano, né? A fenitoína, por exemplo, é uma medicação que pode causar pigmentação cutânea e desencadear o melasma, e outros medicamentos também que possam causar fototoxicidade. Então, a gente sempre tem que perguntar o que o paciente está tomando. Às vezes a gente pode encontrar alguma medicação ali que está fazendo esse melasma piorar. Então, aqui lembrando um pouquinho da síntese da melanina, né? Então, a principal é a tirosinase, né? Todos os clareadores, a maioria dos clareadores vai atuar bloqueando a tirosinase, competindo aqui, evitando que a tirosina entre nessa cascata de formação da melanina, tá? Então, a hidroquinona, que é o principal clareador que a gente tem disponível no mercado, mais utilizado, ele é um inibidor de tirosinase. Aqui mostrando um melanócito aqui com os dendritos. Então, vai ocorrer uma produção aqui do pigmento aqui dentro, eles vão ficar dentro desses saquinhos, que são os melanossomas, e esses melanossomas, eles vão sendo distribuídos por esses dendritos e se espalhando ali na epiderme. Eu separei vários artigos aqui científicos para vocês, eu fiz uma revisão do PubMed dos últimos 10 anos, dos melhores artigos que eu encontrei, então se vocês quiserem, depois no final eu passo todos os artigos para vocês. Então aqui esse artigo em relação à patogênese do melasma, hiperpigmentação epidérmica, e a gente dá muita ênfase na hiperpigmentação epidérmica, mas hoje em dia tem muitas alterações na derme inflamatórias que a gente considera muito importante. Então, esse artigo falou bastante sobre isso e na implicação clínica. Então, o que vai ocorrer na derme? Vai ocorrer uma disruptura da membrana basal, então aquela junção entre a epiderme e a derme, há uma desintegração ali, e aquele pigmento que está na derme, ele vai cair aquele pigmento que está na epiderme vai cair na derme, há um derrame pigmentar. Então, isso é um dos problemas em relação ao melasma. Isso são conceitos bem novos, tá, pessoal, que eu estou trazendo para vocês, porque antigamente a gente achava que melasma era só um aumento de pigmento ali na epiderme, não é bem isso. A gente já sabe que tem muitas alterações dérmicas que podem influenciar. Então, uma delas é essa disruptura da membrana basal. Ocorre também uma neovascularização. Isso em congresso a gente fala bastante sobre isso atualmente. No exame clínico ali com a lupa, com dermatoscópio, muitos pacientes com melasma a gente vê que tem aumento dos vasos ali no local. E essa neovascularização é um sinal de pior prognóstico, de pior resposta do melasma e acaba influenciando também na melanogênese.
e o aumento dos mastócitos, que também é um conceito novo, a gente não sabia que isso acontecia, né? Quando eu me formei, por exemplo, eu não sabia de todas essas alterações, porque isso não era falado. E agora, em congresso, a gente fala bastante sobre essas alterações inflamatórias no melasma. Ainda sobre a patogênese do melasma, esse outro artigo também fazendo uma revisão da patogênese e as implicações no tratamento do melasma. Então, a exposição ao sol, os raios ultravioletas, UVA e UVB, vai ocorrer uma ativação de melanócitos, ativação não só de melanócitos, que é a célula que produz o pigmento, mas de queratinócitos também. Há uma inflamação dérmica com aumento de melanogênese, aumento de mastócitos e quebra na barreira dermoepidérmica, que é aquilo que o outro artigo também já falou. E aqui um algoritmo falando, né, resumindo isso, a exposição solar, provocando aumento da melanogênese, provocando alterações inflamatórias na epiderme, provocando aumento de mastócitos, tá? E a quebra na barreira dermoepidérmica. Tudo isso vai fazer com que ocorra o melasma, tá? Lógico que tem fatores genéticos, né, envolvidos, cor de pele, e a patogenia seria, atualmente, o que a gente sabe sobre o melasma é basicamente isso. Ali mostrando a influência dos mastócitos, liberação de histamina, e essa liberação de histamina fazendo hiperpigmentação na epiderme, aumento de vascularização, né? Então, aqui explicando um pouco por que ocorre esse aumento de vascularização e piora do melasma. Aqui esse slide eu já mostrei para vocês, o melanócito com os dendritos, né? E agora falando, né, a gente terminou a patogênese falando um pouco das manifestações clínicas. Então, basicamente, a gente divide o melasma em 3 tipos: centrofacial, malar, que são as bochechas, né, mandibular e menos comum, extrafacial, que são braços e tórax anterior. E aqui mostrando a porcentagem de cada um, né, o zigomático uma porcentagem maior, a área mais afetada, supralabial, frontal e assim por diante, tá? Com as porcentagens aqui para vocês verem. Então, aqui um pouco de manifestação clínica, aqui essa paciente com lesão na região frontal, predominantemente frontal e um pouco malar. Essa paciente aqui, região nasal, frontal. E essa paciente com fototipo mais alto e um melasma mais extenso, aqui região malar, perilabial, frontal, um pouco do nasal. A gente tem escalas também para graduar a gravidade do melasma, tá? Só para vocês saberem que existe isso. E nessas escalas a gente vai levar em consideração a intensidade da pigmentação, homogeneidade da pigmentação, área afetada, e a gente tem esses fatores multiplicadores. Aqui mais um pouco de manifestação clínica. Nessa paciente aqui, a gente já começa a ver um pouco de hipocromia em confete, esses pontinhos claros. Isso pode ser em decorrência, inclusive, de uso crônico de hidroquinona, é um dos efeitos colaterais da hidroquinona, que é um clareador. E aqui o melasma mais nesse centro facial. Ainda sobre manifestações clínicas, quando eu era estudante, dava-se muita ênfase no exame com a lâmpada de Wood, que é aquela lâmpada roxinha, aquela luz negra, né? A gente considerava que isso era importante, era um exame para diferenciar o melasma mais superficial, mais epidérmico, do melasma mais profundo, que seria o dérmico, que é o melasma mais difícil de tratar. Mas hoje em dia a gente utiliza muito pouco esse exame, ele é muito controverso, e nem sempre o que a gente vê na lâmpada de Wood, ele bate com os dados de resposta clínica, nem com os dados de dermatoscopia. Né? Nesse artigo aqui, que eu selecionei para vocês, ele mostra exatamente isso. As pacientes com quadro de melasma, o exame com a lâmpada de Wood e o exame de dermatoscopia, que é aquela lupa, discordando da lâmpada de Wood. Então, por isso a gente não leva mais tanto em consideração o exame do melasma com a lâmpada de Wood, tá? Se a gente fizer uma biópsia, a gente não faz isso de rotina, lógico, a não ser que a gente tenha uma questão de dúvida diagnóstica, precise de um diagnóstico diferencial importante, mas, no geral, o diagnóstico do melasma, ele é clínico, tá, gente? A gente bate o olho, a gente já faz o diagnóstico do melasma, então não há necessidade de biopsiar. Mas, caso a gente fosse biopsiar uma paciente com melasma, a gente iria ver essas alterações aqui, tá? Então, o aumento dos dendritos, eles ficam maiores, aumento dos melanossomos, por conta do aumento da melanogênese, tá? Mitocôndrias, também a atividade celular ali está aumentada, então as mitocôndrias estão aumentadas.
E existem alguns diagnósticos diferenciais, né, em relação ao melasma. Então, hiperpigmentação induzida por drogas, doxiciclina e amiodarona são drogas, então, que podem induzir hiperpigmentação cutânea e fazem diagnóstico diferencial com melasma. Anticoncepcional e fenitoína podem agravar um melasma já pré-existente. Hiperpigmentação pós-inflamatória, esse daqui pode ocorrer após uma doença de pele, por exemplo, um lúpus eritematoso cutâneo, ele vai gerar uma inflamação e uma hiperpigmentação, que seria um diagnóstico diferencial do melasma. Reações de fotossensibilidade, né, principalmente medicamentosas, dermatites de contato, então, cremes que a pessoa possa estar utilizando e vai ter uma irritação ali no local, inclusive pela hidroquinona, que é um clareador, ela pode fazer uma hiperpigmentação pós-inflamatória e outras formas de dermatite. Aí tem outros diagnósticos diferenciais mais raros, que é líquen plano pigmentoso, isso é raro, só para vocês saberem que existe. Dermatite de contato pigmentada também não é tão comum, tá? Ocronose exógena, não sei se vocês já estudaram sobre ocronose, mas é uma doença que causa manchas acinzentadas, e o uso crônico da hidroquinona, se a gente não respeitar intervalos ali de folga para a pele, pode causar ocronose. Então, é um diagnóstico diferencial também. Nevo bilateral adquirido, que é esse nevo de Rory, que é um diagnóstico diferencial. Mais pacientes asiáticas, entre quarta e quinta década de vida, são umas manchas muito parecidas com melasma. E o mais comum de tudo é a poiquilodermia de Sivat, que é aquela mancha, né, que pessoas geralmente mais claras têm, fica aqui no pescoço clarinho e aquele vermelhão em volta. Isso, às vezes, pode parecer um pouco com o melasma, principalmente o melasma extrafacial. Então, esses seriam os diagnósticos diferenciais. Agora, falando em relação ao tratamento do melasma, o tratamento do melasma, ele é um desafio para a gente, até para nós, assim, médicos bastante experientes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eu viajo em congressos internacionais, o melasma é um desafio mundial para todo mundo. A gente precisa muito da colaboração do paciente no tratamento, o paciente tem que fazer uma fotoproteção rigorosa, então usar protetor solar todos os dias, reaplicar a cada 3, 4 horas o protetor solar, de preferência protetor solar com cor, porque tem a proteção física, né, além da química, então vai proteger mais o melasma. Nas lesões epidérmicas, a gente pode lançar mão de peelings específicos para melasma, tá, pessoal? Os peelings, a gente tem que tomar muito cuidado com peeling, principalmente peelings profundos, porque tudo que irritar o melasma pode fazer com que ele piora, fazer uma hipercromia pós-inflamatória, um rebote. Então, a gente dá preferência para peelings suaves e peelings mais específicos e apropriados para melasma. De tratamento clínico, em caso mais comum, é a hidroquinona, tá? Na concentração de 2 a 4%, associado a ácido retinóico, que é a tretinoína. O ácido retinóico mais a hidroquinona, eles vão se potencializar e vão agir de uma maneira melhor. Quem prescreve essa fórmula tríplice que a gente fala, tem que saber utilizar, tem que avisar o paciente que se tiver irritação, pode piorar o melasma, então o paciente tem que estar muito bem orientado. Sempre usar à noite, fazer muita fotoproteção quando estiver utilizando, e alertar o paciente que se ele tiver irritação com a fórmula, ele tem que suspender e a gente vê uma outra alternativa com outros clareadores. No tempo de tratamento com a hidroquinona, no máximo 6 meses, e a gente tem que ter tempos de folga para a pele, justamente para evitar os efeitos adversos da hidroquinona. A hidroquinona, ela compete com a tirosina como um substrato para a tirosinase, então, um inibidor de tirosinase, e também causa um dano seletivo nos melanossomas e nos melanócitos. Então, os efeitos colaterais de hidroquinona são dermatite irritante, o paciente sente a pele muito vermelha, descamando, ardência, dermatite de contato alérgica, hipopigmentação pós-inflamatória ou hipocromia em confete, e a ocronose, que são as manchas acinzentadas. Então, se o paciente tem irritação na pele intensa, a gente tem que orientar a suspender a hidroquinona, ou se ele está notando piora com o tratamento, a gente prescreve a hidroquinona e o melasma piora, esse é um motivo para a gente também rever o tratamento, suspender e indicar outra opção terapêutica. Então, quais são as outras opções terapêuticas em relação a tratamentos tópicos? O ácido retinóico, a tretinoína, se a gente usar o ácido retinóico de forma isolada, ele pode
melhorar, sim, ele vai fazer uma renovação celular, vai clarear a pele, mas de forma mais leve, tá? A gente tem vários clareadores hoje em dia no mercado, vou citar alguns aqui para vocês, o ácido cógico, o ácido fítico, também são inibidores da tirosinase, ácido azelaico, que pode ser usado inclusive na gravidez, o ácido azelaico, peelings químicos, ácido salicílico, ácido retinóico e ácido glicólico. Os lasers, hoje em dia existem muitos lasers modernos para o tratamento do melasma, então, principalmente os Q-switches, lasers fracionados não ablativos, quer dizer, lasers que não agridem muito a pele. Qualquer tratamento que vai agredir demais a pele, a gente evita para o melasma. Então, a gente dá preferência hoje em dia para lasers mais modernos que não façam muita agressão, que não machuquem a pele. Então, esses lasers fracionados não ablativos são opções de laser nesse sentido. Laser de CO2 fracionado e luz intensa pulsada a gente evita, que podem fazer rebote. Lasers para tratar vasinhos, a parte vascular do melasma, hoje em dia a gente também está indicando bastante. E lasers de nano e picosegundos, que são lasers mais modernos, hoje em dia são uma escolha muito interessante para o melasma. Aqui fazendo uma revisão da patogenia e as indicações de tratamento, mas isso a gente já falou bastante. Agora falando um pouco de terapêutica mais recente, novidades, né? O ácido tranexâmico vem sendo uma novidade que está sendo utilizado para melasma. O ácido tranexâmico ele pode ser utilizado de forma tópica, drug delivery, né? Através de injeções e microagulhamento a gente pode colocar o ácido tranexâmico, ou por via oral, comprimido, tá? De 250 miligramas, tomar 2 a 3 vezes ao dia. Então, uma excelente opção, tem resultados promissores com ácido tranexâmico. Então, eu, particularmente, na minha prática clínica, utilizo na forma de cremes, utilizo na forma de microagulhamento, fazendo drug delivery, e também utilizo na forma oral, tá? Aqui falando isso, em relação a efeitos adversos do ácido tranexâmico, alterações gastrointestinais, e tem um efeito adverso mais importante, que são eventos tromboembólicos, mas eles são observados quando o paciente toma doses altas para outro intuito, né, que não o melasma, acima de 3 gramas por dia, tá? O ácido tranexâmico, ele pode alterar o tempo ali de coagulação, predispondo a eventos tromboembólicos. Aí, para pacientes com histórico na família, pedir, né, proteína C, proteína S, anticorpo antifosfolípide e fator 5 de Leiden. Falando ainda de melasma e tratamento com laser, aquilo que eu já falei para vocês, a primeira linha de tratamento é o tratamento domiciliar, é realmente o paciente aderir ao tratamento, isso é o mais importante de tudo, o fazer uso de fotoprotetor e sempre estar usando o clareador. Eu explico para as minhas pacientes que a paciente de melasma, ela tem que estar o tempo inteiro tratando a pele. Se o paciente descuidar, volta tudo de novo, mesmo que ele tenha tido uma resposta excelente com o tratamento. Então, a primeira linha é o tratamento em casa, os cremes e a fotoproteção. E aí, na sequência, vem peelings, microagulhamento e tratamento com lasers. Aqui, só para mostrar para vocês alguns resultados. Esse daqui é um resultado antes e depois de um laser fracionado não ablativo, que é o Fraxel, tá? Antigamente, a gente usava bastante esse laser. Hoje em dia, já foi sendo substituído por tecnologias melhores. E aqui é um caso, inclusive esse médico aqui, o Emerson, ele é um médico brasileiro. Eu estava no Congresso americano, quando ele apresentou esse caso, esse artigo no Congresso americano. Ele fez esses 22 casos de tratamento com microagulhamento e com resposta excelente, né? Vocês podem ver pelas fotos. Tá bom, pessoal? Acho que é isso. E aí eu queria abrir para perguntas, dúvidas que vocês têm em relação a melasma. Eu estou à disposição. Doutora? Oi? O adapaleno é um tratamento para melasma? O adapaleno, ele é um retinoide, né? O ácido retinóico, que a tretinoína é um retinoide. O adapaleno seria um retinoide mais leve, tá? Então, como vocês viram na aula, o ácido retinóico, por ter uma modulação em relação à inflamação ali na derme e por fazer renovação celular, ele pode melhorar, sim, o melasma. Seria um efeito leve, ele não é uma medicação usada especificamente para isso, mas pode ser associado, sim.
O tratamento do melasma, ele é parecido ou é igual com o tratamento da hiperpigmentação pós-inflamatória da acne? A hiperpigmentação pós-inflamatória da acne, ela é mais fácil de tratar, porque quando a gente trata e o paciente responde bem, ela não tem recidiva, né? A não ser que o paciente persista com lesões inflamatórias. Então, é muito mais fácil a gente tratar, mas algumas coisas são parecidas. Por exemplo, para hiperpigmentação pós-acne, eu gosto muito do microagulhamento, que além de melhorar a cicatriz de acne, vai melhorar a hipercromia. Os clareadores que a gente usa para melasma, a gente também pode usar para hipercromia pós-acne. Mas o paciente de melasma, ele vai ter que, de tempos em tempos, repetir o tratamento da cicatriz de acne, não. Hipercromia pós-acne, não. Doutora, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu sei que o melasma também está relacionado com questão de gravidez. Se eu estiver falando alguma besteira, pode me corrigir. Mas vamos imaginar uma situação. Uma mulher que teve o bebê, passou um tempo, ela foi para a praia, e a gente sabe que o sol é um fator que vai agravar esse melasma. Existe um certo determinado tempo que essa mulher pode frequentar para não prejudicar tanto a pele dela? Pós-parto, você fala? Isso. Uhum. Então, essa evolução do melasma no pós-parto, ela é muito relativa. E geralmente, assim, pacientes de pele mais clara, às vezes elas apresentam a lesão e, naturalmente, nos meses subsequentes, essa lesão vai automaticamente clareando, conforme o estímulo hormonal vai diminuindo. Pacientes de fototipo mais alto, o melasma tende a se tornar permanente. Então, ela adquiriu melasma ali na gravidez, ela vai ter melasma e vai ter que ficar tratando sempre, né? Então, isso é muito relativo. Isso depende de se está amamentando, não está amamentando. O período da amamentação é um período de mais pigmentação, entende? Então, não tem um tempo, assim. Em geral, a gente pede pelo menos uns 6 meses, proteger bastante, né? Que é o tempo para o neném também se expor mais, né? Sim. Antes dos 6 meses, inclusive, não é nem indicado ficar usando protetor solar no neném, mas proteção física, né? Então, pelo menos 6 meses. Oi, doutora Gabriela. Será que ela está me ouvindo? Está no aeroporto. O que mais? Vocês têm mais dúvidas? Podem perguntar. Que melasma assim, os pacientes perguntam bastante. Os artigos, se vocês quiserem, eu vou deixar, vou passar pelo WhatsApp, pode ser? Vou deixar disponibilizado no WhatsApp todos os artigos científicos a revisão que eu fiz no PubMed, e a aula também, se vocês quiserem, eu posso mandar também, tá? Perfeito, doutora. Gente, só não esqueçam de preencher a lista de presença, tá? Isso é para todos, mesmo para a diretoria e quem é para membro. Agora, quem ainda não faz parte da liga, a gente vai fazer uma jornada, ainda não está certo data, temos alguns temas que a gente está pensando. Então, essa aula mesmo, ela não é uma aula que vai ser pré-requisito para entrar na liga, a gente vai pensar nisso depois, tá? E se alguém não tiver mais nada... Eu tenho. Doutora, uma dúvida que pode parecer meio boba, mas o tratamento, assim, é para sempre? A pessoa ela não pode fazer uma espécie de desmame do creme, por assim dizer? Então, o tratamento geralmente é para sempre. Isso é uma parte difícil, né? Quando a gente vai conversar com o paciente, eu sempre vou ter que ficar tratando? Sempre vai ter que ficar tratando. É aquilo que eu expliquei na aula. Geralmente, quando elas entram na menopausa, que vai demorar muito, né? Acaba melhorando o melasma, mas até lá vai ter que usar protetor todos os dias e clareadores. Na época do inverno, eu oriento clareadores mais potentes, e na época do verão, clareadores mais leves, para a gente manter o resultado. E se tiver dificuldade na resposta, acrescentar os tratamentos de consultório. Mas uma coisa que eu explico para as pacientes, eu falo, você cuidando do seu melasma, você vai estar cuidando da sua pele como um todo, você não vai estar só cuidando do melasma. Você vai estar usando cremes anti-rugas, você vai estar prevenindo envelhecimento. Então, cuidar do melasma nesse aspecto eu não acho tão ruim assim, né? Então, eu tento convencer o paciente a aderir ao tratamento nesse sentido, e geralmente eles assimilam melhor. Consegui responder a pergunta? Sim, doutora, obrigada.
Até queria aproveitar e perguntar uma outra coisa sobre o ácido azelaico, né? Aham. Como que funciona o tratamento com ele? Então, o ácido azelaico, a primeira indicação dele, na verdade, não é o melasma, né? O ácido azelaico, ele é utilizado para acne leve, grau 1 e 2 leve, né? Então, o ácido azelaico, ele tem uma ação anticomedolítica, melhora cravo, melhora as espinhas. Ele também, né, tem um efeito clareador, por isso que a gente pode associar no tratamento do melasma. Para mim, quais são as vantagens do ácido azelaico? Principalmente período da gestação e amamentação, que é um produto que a gente pode usar nesse período, então isso é uma vantagem. É um produto que não tem problema com exposição solar, então isso também é outra comodidade, a gente pode usar ele de dia, se quiser associar. E para paciente que tem melasma, mas que tem também uma pele acneica, aí é uma excelente opção, porque vai tratar tanto uma coisa quanto outra. Então, basicamente, meu critério de inclusão do ácido azelaico no tratamento dos pacientes com melasma são esses. A aula ficou ok para vocês? Teve alguma coisa muito complexa? Tranquilo, doutora. Se alguém tiver alguma pergunta e tiver vergonha de falar, gente, depois pode mandar no particular que a gente encaminha para a doutora. Se quiser o contato dela e se permitir, eu faço também. Com o maior prazer, gente. Eu adoro dar aula. Pode mandar. Tá, então fique à vontade. Bom, gente, se ninguém quiser mais falar nada, não quiser tirar suas dúvidas, a gente está à disposição. E as próximas aulas a gente vai conversando, vai colocando lá no grupo do WhatsApp. E qualquer informações também a gente vai colocando no Insta da Liga. E é isso. Muito obrigada, doutora. Agradeço o convite, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Boa noite para vocês. Bons estudos aí. Obrigadão. Tchau, tchau.